Se você é novo aqui no canal, ou se você segue a gente já faz um tempão, mas ainda não entendeu muito bem como funciona a criação bilíngue que a gente tem aqui em casa, esse vídeo é justamente para explicar qual é o método que a gente usa e como é que ele funciona. Em quase todos os outros vídeos em que eu falo sobre o bilinguismo e como que a gente faz aqui em casa para educar as meninas bilíngues, eu já citei várias vezes para vocês que sou eu que falo inglês com elas e o Wallace fala em português com elas. Mas na cabeça de algumas pessoas pode ficar um pouco confuso e como é que isso funciona afinal? Bom, para começar, existem vários métodos de criação bilíngue. Cada família pode escolher aquele a qual vai se adequar melhor. E por isso hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona o método OPOL, que foi o método que nós escolhemos aqui em casa para poder educar as meninas bilíngues. Como eu acabei de dizer, esse método chama One Person, One Language, que significaria uma pessoa, uma linguagem. E ele funciona basicamente assim. Uma pessoa da família, pai ou mãe, ou até mesmo algum outro parente que more junto, vai falar com as crianças em uma língua que a família quer que as crianças aprendam. E a outra pessoa da família vai falar com as crianças na outra língua que eles querem que as crianças aprendam. Geralmente, esse método de criação bilíngue, ele é escolhido por famílias multiculturais, onde geralmente o pai é de uma nacionalidade e a mãe é de outra nacionalidade. Então, cada um fala com as crianças a sua própria língua materna, o que já não é o que acontece aqui em casa, porque afinal de contas, a minha língua materna também é o português. Então, como é que eu faço para falar inglês com elas? Bom, eu aprendi o inglês quando eu era adolescente, mas eu não era fluente. Depois que nós moramos nos Estados Unidos, eu atingi esse nível de inglês que eu considero avançado e que eu já considero ser o suficiente para que eu consiga educar as meninas em inglês e falar com elas em inglês o tempo inteiro. No começo foi bem difícil, tanto que eu já falei sobre um atraso de fala que a Tina acabou sofrendo por conta dessa dificuldade que eu tinha para me expressar quando eu decidi começar a falar com elas só em inglês. Mas depois eu fui melhorando meu inglês, tanto para poder falar com elas o tempo todo em inglês, quanto para mim, para que eu pudesse melhorar também a minha fluência. E hoje eu posso dizer que 95% das coisas que eu quero falar com elas, eu já consigo falar de uma forma muito mais natural do que era no começo. Sendo assim, a forma como elas adquirem o inglês é através de mim, constantemente no nosso dia a dia, e a forma como elas adquirem o português, e sempre adquiriram desde o começo também, é através do Wallace, que também sempre falou em português com elas, e agora também através da escola, que elas já começaram a frequentar desde o início de 2021. Depois que a pandemia deu uma amenizada, elas também começaram a ter um contato bem maior com a minha mãe, que vem visitar sempre a gente, a minha sogra, o meu irmão. O meu irmão acaba falando um pouco de inglês com elas, porque ele também fala inglês, mas no geral ele acaba misturando. Só que a minha mãe só fala em português com elas, a minha sogra só fala em português, a minha cunhada e todas as outras pessoas da família com quem elas têm contato, elas só falam em português. Por isso, essa acaba sendo a forma que elas também adquirem e melhoram o português delas. Mas esse método que a gente usa aqui em casa é apenas um dos vários métodos de criação bilíngues que existem por aí. Cada família que tem interesse em criar os filhos bilíngues precisa conhecer um pouquinho de cada método e ver quais as vantagens de cada um. E até mesmo qual deles que se adequa melhor ao seu estilo de vida e à sua rotina em família. Por isso, eu vou começar a trazer para vocês alguns outros vídeos explicando bem detalhadamente como funciona cada um desses métodos. Assim, você que tem interesse em também criar os seus filhos bilíngues vai poder conhecer um pouquinho de cada um deles e escolher qual é o melhor para poder usar aí na sua casa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, faz isso agora e não esquece de ativar o sininho de notificações. Assim, você vai poder receber sempre todos esses conteúdos que eu trago para vocês aqui. Eu sou Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de duas.